Saudações musicais, tudo bem com vocês? Estou aqui experimentando um outro formato de fazer vídeos. Ah, Acontece que chega muito aluno para mim tocando uma peça de algum compositor, né? Não tocando exatamente uma lição, tocando uma coisa exclusivamente técnica, mas uma música. E o problema que muitas vezes acontece é que o aluno não tem conhecimento sobre aquele compositor, sobre como se toca aquele compositor, sobre como é o estilo, sobre como é a tradição de interpretação daquele compositor, daquele tipo de escrita, daquela forma de se fazer as coisas, né? Então, eu tô achando assim cada vez mais necessário que eu de repente faça alguns episódios sobre a tradição de interpretação do compositor. E por que eu digo tradição de interpretação? E não necessariamente o jeito certo, porque essa tradição ela se altera ao longo do tempo. Se a gente observar, por exemplo, como se fazia, como se tocava Bach 100 anos atrás, era uma tradição bem romântica. Você tinha uma linha muito mais ah, tentar fazer uma leitura literal do que eram as notas, do que eram os valores. Então, se você tinha um monte de semicolcheias, você tocava todas as semicolcheias iguais, porque era assim que se tocava as peças românticas. Só que isso não se aplica a Bach. Em contraposição a isso, aconteceu um movimento ali depois da Segunda Guerra Mundial, sobretudo na região dos Países Baixos, uma tradição de tentar voltar às origens dessa música que eles passaram a chama música antiga, né? Quer dizer, a música anterior ao período romântico. E nessa tradição tentaram fazer uma leitura bem literal do texto que existia. Então, por exemplo, se a gente tinha determinado música não tinha tantas ligaduras, fazer uma leitura literal de não tem ligadura. Talvez eu erre, mas aquele livro que eu já dei uma lida, já dei uma estudada um pouco nele, na verdade assim, bem superficial, do grande cellista, acho que é belga, Aner Bylsma. Ele tem uma edição das três suítes de Bach. Eu não lembro se ele tem a edição das três segundas suítes de Bach. De qualquer forma, eu nunca toquei pelas articulações que ele escreve ali, porque eu sempre discordei bastante. Eu acho interessante que tem ali, eu acho interessante as propostas, as ideias, mas eu acho, talvez eu esteja errado, né? E estou deixando bem claro que eu estou transitando naquela zona cinza que eu abominei outro dia, que a Nebulosa talvez se estivesse um pouco mais naquela tradição um pouco mais literal. Mas não que o que ele toque seja feio, pelo contrário, é muito bonito, mas também é uma outra tradição. E depois desse pessoal que era um pouco mais literal, e que não estou citando a Nebulosa, estou citando outros, você ouve e às vezes não é tão interessante. Tem as tradições das gerações mais modernas, desse pessoal que vem dessa época, que bebe dessa fonte, que estudou com esse pessoal, né? Com toda essa galera aí da música antiga, e que toca lindo e maravilhosamente bem. Aliás, ontem eu estava ouvindo uma a partita 3. Isso, a partita 3, eu ouvi a partita 3 inteira com daquele canal Netherlands Bar Society com um japonês, eu esqueci o primeiro nome, mas o sobrenome dele é Sato, é um solo. Se você jogar Netherlands Bar Society, Sato, Sato, né, é um japonês, é incrível ele tocando, é incrível, incrível, é absurdamente incrível. Você começa a entender melhor a música
ouvindo, você fala, é assim, por que o pessoal não tocava assim? Simples, é porque assim, tem 100 anos de pesquisa, talvez menos de 100 anos, de uma tentativa de resgate da tradição de Bach, que foi interrompida. Então, tocar música de Bach é uma coisa complicada porque é uma tradição que foi interrompida, foi durante 100 anos aí, ela absolutamente não foi tocada depois. A interpretação que tinha da época, de todo o período barroco, era um olhar romântico, não porque não se tinha um olhar da época. Aí a gente tem pesquisas, são sempre essas pesquisas sempre vão ser mancas, porque a gente não tem um registro, ah, ah, a gente não tem um registro sonoro, né? A gente tem um registro apenas do do que conhece como os contemporâneos da pessoa. Então, o cara escrevia uma carta, são registros escritos e as partituras, mas a gente tem os registros escritos do cara falando para os contemporâneos dele: olha, porque fulano isso, fulano aquilo, eu não gostava disso, eu não gostei de ele fazer isso, fazer aquilo, mas é sempre pro olhar do cara contemporâneo dele. A gente sempre precisa tomar cuidado com isso. Outra coisa é que a partitura também é para o contemporâneo. Então, todas as indicações que existem ali é para evitar os erros comuns dos caras que eles sabem que vão tocar. Então, eu escrevo pensando em você. Então, eu sei como você toca, eu sei o que eu vou escrever para você e que indicações eu vou precisar pôr ali para você não cometer determinados erros ou escrevendo determinadas coisas. E isso é importante. Quando a gente vai pensar nós do século XXI, e a maioria de vocês não conhecem as gravações desse pessoal, da galera historicamente orientada, quando vocês vão ouvir, vocês vão tocar, chega tocando muito sem ideia do que é tocar bar. Falo de bar porque a maior parte das pessoas chegam tocando bar. Alguns chegam tocando Vivaldi, mas é também aplicável, né? Então, estou pensando em fazer um episódio, estou dando agora um spoiler finalmente do que eu estou pensando, mas é que bar é sempre uma coisa que o pessoal chega tocando muito cru. Não tem ideia de como é a tradição de interpretação de Bach, das tradições, né? Porque a gente tem algumas linhas. Mas olha, sinceramente, se você ouve esse pessoal aí, esse Netherlands Bar Society tocando, cantando, vocês têm que ouvir. Eles têm uma das paixões de Bar, não lembro se tem as duas, mas eu acho que a de São João tem. É incrível esses caras, é incrível a música que eles exalam. A gente precisa dar uma olhada, precisa ouvir. Quando a gente vai tocar, precisa pensar alguma experiência, alguma inspiração. Nossa, o nosso ideal precisa ser uma coisa parecida com essa, porque não dá para ficar chegando cru, né? É claro que não é culpa do aluno, mas a gente precisa buscar referências. Outra coisa que eu precisava dizer é justamente essa. Não dá para chegar, pegar o instrumento e achar que você vai fazer música. Você não, você vai tocar o que você tem no ouvido. É como a gente aprende a falar. E a gente fala porque a gente ouve quando a gente é bebê, a gente ouve todas as pessoas ao nosso redor, toda a nossa família, nossos pais, irmãos, primos, avós, tios, gente da escola, amiguinhos e amigos, e etc, etc. A gente constrói todo um repertório e constrói toda uma forma de se comunicar, um sotaque, um vocabulário. E quando a gente vai falar de música, e acho que de certo modo dá para a gente comparar com linguagem, e acho que tem uma certa limitação, não sei se eu já falei disso aqui, mas existe a mesma coisa, existe o sotaque e existe o vocabulário. E quando a gente vai tocar, essas coisas se manifestam. Se a pessoa não tem, não tem ideia do sotaque, não tem ideia do vocabulário, o que ela faz não é muito interessante, porque dá para ouvir quão cru é a compreensão da pessoa
quão crua é a compreensão da pessoa da obra. Dá para ver que a pessoa não tem noção do que está acontecendo harmonicamente, do que está acontecendo no que tange as frases, onde começam, onde terminam as frases, o que é um acorde, por que é um acorde, como a gente toca aquilo, como ele se encaixa em todo o contexto, se eu estou na dominante, se eu estou na tônica, se eu estou indo para uma dominante com sétima, se aquilo é uma cadência de engano. Você precisa conhecer essas coisas. E é por isso que não existe uma prática separada de teoria e prática, né? Não tem eu pegar um instrumento e falar, bom, isso aqui é uma coisa e o que aprendi na teoria é outra. Não. Precisa ter um certo conhecimento, precisa ter o máximo de conhecimento teórico que você puder, conhecimento histórico, todo conhecimento estético, ouvir muita música, mas não é ouvir, tipo, por dar o play e ir lavar a louça. Não, não dá. Eu não aconselho fazer isso. Pode fazer, mas como aprendizado eu tenho um pouco de dúvida desse processo. Eu acho que o melhor é você pegar a partitura e ouvir atentamente. Ouvir 5 minutos de música. Você vai demorar 1 hora para ouvir esses 5 minutos, mas pega a partitura e dá uma olhada em como a galera toca aquilo. E aí você vai começar a construir uma correspondência interna do seu cérebro do que está escrito para como deve soar. Vocês entendem? Então, a gente vai olhar o que está escrito ali, olhar como aquilo foi expresso e, de repente, entender qual foi a escolha do intérprete naquele momento, porque ele fez aquilo. Quando você vai tocar com esse repertório auditivo, né? Dentro da sua cabeça, você tem aquilo dentro de você, como é articular aquele compositor, como é você fazer a concatenação ali das frases, né? Como você conecta uma coisa com a outra. Instintivamente a gente vai aprendendo. Tem muita gente que é um músico bom, mas é um professor ruim. Eu já tive contato com essas pessoas e o problema é porque essas pessoas não têm muita ideia do que elas estão fazendo. A verdade é que elas não têm muita ideia teórica do que elas estão escrevendo, do que elas estão tocando, né? Então, quando elas vão ensinar, elas não sabem, vão explicar com uma argumentação muito rasa do que está acontecendo ali, porque elas não têm conhecimento teórico para explicar. Mas elas podem tocar de forma interessante por uma questão de instinto. Ela acumulou um certo repertório de sons, de articulações, etc. E isso acontecia principalmente com o pessoal mais antigo. Eu já vi muitas vezes assim. Então, o que acontece é que muitas dessas pessoas não têm muita ideia de como se expressa verbalmente. Mas já tem um repertório. Mas vocês que estão começando agora não podem se apoiar nessa coisa. Precisa correr atrás de conhecimento teórico. Precisa conhecer atrás de história da música. E tudo isso vai se manifestar em som. Todo o conhecimento que vocês têm, eles vão se manifestar em som. Tudo que vocês pensam, eu ouço. Não só eu ouço. Todas as pessoas leigas vão te ouvir, vão entender, falar, esse cara sabe o que está fazendo, esse cara não sabe o que está fazendo. Vou contar um caos aqui. Muitos de vocês sabem, eu tive aula com o Marcelo Jafé durante muitos anos. E eu namorava uma menina de outra área, na época, veterinária, e essa menina veterinária não tinha nenhum conhecimento musical. Nunca tinha estudado, não sabia muito. E claro, a gente morava ali, era vizinha, ela me ouvia estudar quase todos os dias, ela sabia como eu tocava, e um dia a gente foi assistir ao meu professor. Eu não lembro se foi o Quarteto da Cidade de São Paulo, ou se foi algum duo, não sei. Não estou me lembrando que circunstância foi que eu fui assistir ao meu professor, pode ser que de repente foi assistir alguma coisa, alguma obra, algum duo com cravo, não sei. Não consigo lembrar que peça é. Enfim, quando acabou o concerto, ela falou: Nossa, Rodrigo, você toca bem. Ai, mas o Jafé. Eu falei: Poxa, que bom que você nota. Então, os leigos notam a qualidade artística
do que está acontecendo. O que você toca vai ser ouvido pela plateia, o que você pensa vai ser ouvido pela plateia. A sua compreensão da obra vai ser ouvida. Tenha certeza de que aquele conhecimento de harmonia que você tem, isso vai ser ouvido pela plateia. Aquele conhecimento da articulação de Bach, isso vai ser ouvido. Conhecimento do contexto histórico, de contexto social, de Bach, isso vai ser ouvido. Tudo isso vai ser ouvido pela plateia. E é por isso que a gente precisa tentar acumular o máximo de conhecimento possível sobre o que a gente está tocando, para quando a gente vai fazer som, isso se traduzir numa coisa bonita e a plateia vai se encantar pelas suas ideias. Sem você ter falado uma palavra, mas pelo que você toca e pelo que você expressa. Eu acho que é isso que é tão impressionante na arte, que a gente consegue traduzir em música algumas... O conhecimento, por exemplo, o conhecimento. É interessante isso. Enfim, basicamente isso que eu tinha para falar para vocês. E